Olá, estamos aqui de volta ao Além da Matéria. Você pediu, a gente trouxe a versão 2 com várias dúvidas, várias perguntas sobre o desalinhamento dos chakras, por que eles ficam desalinhados. Se você quiser saber um pouquinho mais, nos acompanhe. Olá, Thaís! Oi, Rafael! Bom estar aqui de novo! Oi, estamos aqui de volta, como tivemos muitas e muitas perguntas. E falta de tempo mesmo da última vez. Uma pergunta muito básica. A gente falou dos 7 chakras, mas a gente não mencionou eles. Quais são esses 7? Falamos do coração, falamos daquele chakra, o coronário, né, da cabeça. Sim. Então, se você puder explicar um pouquinho mais. Bem, são 7 chakras básicos, né, assim, principais. E aí a gente tem o chakra básico mesmo, é o interceptor, que ele fica ali no períneo, bem o primeiro de todos, voltado para baixo, como se fosse um cone. Depois vem o umbilical ou sexual, né? E aí cada um tem um sentido. Vamos já falando um pouquinho, né? Esse primeiro a gente tem a ver com a sobrevivência, né? Então o chakra é mais voltado para a terra, para você sobreviver aqui. Então tem muito ligado com isso, com questão financeiras e tudo mais. O sexual já tem a ver não só com a questão da sexualidade, mas da gente ter prazer na vida, da gente saber valorizar esses momentos prazerosos que a gente tem. E cada um tem uma cor, né, pra gente estar harmonizado, né? Não, normalmente nem sempre eles estão nessa cor, porque nem sempre eles estão saudáveis. Mas aí temos o plexo solar na cor amarela, né, que é do estômago, que a gente até mencionou, né, na outra live. Aí temos o cardíaco, na tonalidade verde. O laríngeo, que é da fala, que é da comunicação, que a gente falou até um pouquinho. E temos o coronário no alto da cabeça. E aí cada um deles vai ter a sua função no corpo. Esse primeiro chakra que você falou, que é o... Qual que é o nome? O interceptor. Interceptor. Ele tem uma localização? Ele tem algum lugar que ele fica específico? Bem, o interceptor ele fica lá na região do períneo, né? E aí ele está muito ligado, igual eu te falei, com a questão da sobrevivência. E a sobrevivência, por exemplo? É bem dos primórdios, né? Se você for olhar assim, até da questão da humanidade, de você estar vivo, da vontade de viver, de sobreviver também, de como você se expressa assim, profissionalmente, de como eu estou em relação a essa questão da sobrevivência na minha vida. Então, desde a parte financeira até a parte profissional, tá muito ligado a esse chakra. Ele ajuda, por exemplo, se eu caminhar descalço no mato, ele faz um... Eu ouço muito falar de ajudar, ele ajuda nesse alinhamento. Ele ajuda a gente descarregar através dele, porque como ele é o único que tem o vértice voltado para baixo, né? Porque os outros estão voltados para frente e para trás. O da cabeça tá voltado para cima, igual a gente falou na outra live, que tem a ver com a gente estar ligado com a espiritualidade, então sempre voltado para o céu, né? A energia do céu. Esse já tem a energia da terra. E aí a gente ajuda a descarregar, purificar, limpar a nossa energia, tudo vai através desse chakra. Então se você anda na terra, na grama, às vezes tirar um pouco o isolado, né, do sapato ali, do chinelo, pisar direto ali no barro, ajuda bastante a gente conseguir limpar um pouco essa energia. Assim, essa energia magnética mesmo que a gente tem no nosso corpo. E aí uma dúvida que as pessoas perguntaram, tiveram duas inclusive, é referente ao coração, né? Sim. Tem muita gente que sente um sufoco quando tem aquele amor e aí de repente termina. A gente até ouve aquela questão do coração partido. Como que funciona isso? Sim. Isso é algo que a gente sente, às vezes, até no físico, que a gente fala coração partido, parece que você está sentindo mesmo, mas muitas vezes a gente está sentindo, na verdade, é esse duplo etérico que a gente começou a comentar, que é onde ficam esses chakras. Então, onde fica o chakra cardíaco e tem a glândula timo, que é a glândula correspondente, que tem a ver com o sistema imunológico, né, com o nosso sistema de defesa e da gente estar bem. Quando a gente está bem, nosso sistema imunológico está bem. Quando a gente está bem, no nosso coração também, a gente está bem. E às vezes quando a gente não tá bem, a gente sente essa dor, que às vezes é uma pressão do próprio chakra, e a gente sente como se fosse no corpo físico mesmo. Aí a tendência desse chakra, às vezes, ele ficar meio acinzentado, meio avermelhado, como se ele estivesse... Quem tem uma clara evidência consegue visualizar até que a cor dele muda, né? Quando a pessoa tá realmente ali com uma dor no sentimento, né? Sim. E uma outra dúvida que surgiu foi a questão dessas mudanças de cores que você comentou o episódio que a gente teve. Quer dizer que, por exemplo, se eu tô com uma depressão, provavelmente a cor vai mudar. Se eu tô com um problema financeiro, provavelmente o chakra relacionado vai mudar. Acontece isso mesmo? Sim, sim. A gente chega a ver, às vezes, meio acinzentado aquele chakra. Quando é uma coisa mais de dor, como se fosse um machucado, a gente vê, às vezes, um avermelhado, a tonalidade muda. É porque ele em harmonia é como se fosse uma luz. E aí lembra essas cores, né?
E aí, vamos supor, a depressão, ela tá muito ligada, às vezes, à questão até do frontal, que tá ligada à cabeça, à intuição. Então, se você não tá muito bem, se o chakra tá girando muito devagar, ele tá hipoativo, então você fica meio down, meio com essa energia. E pode ser também, no caso da depressão, até essa questão ligada com o chakra básico. Por isso tem que dar uma estudada maior. Porque às vezes é a questão até da sobrevivência. A pessoa fica apática. Ela não tem vontade de levantar, de fazer as coisas. Essa certa apatia, quando tem nesse nível, pode estar ligado também a isso. Então tem que dar uma estudada, porque às vezes o mesmo sintoma pode estar ligado a mais de um chakra, dependendo de como ele está se manifestando. E aí uma pergunta meio polêmica agora. A gente tem muitas vezes que a gente tem pessoas que se relacionam com várias pessoas. E aí a gente ouve muito que trocas de energias. Sim. O chakra também é afetado no momento que eu estou com uma outra pessoa. Sim. É uma pessoa que, vamos dizer, tá lá um pouquinho mais além, tá conhecendo muita gente diferente. Sim. Como funciona isso? A gente tem que lembrar que a gente não é só um corpo físico, a gente é um corpo, temos os 7 corpos, né? O corpo mental, o corpo astral, que é o corpo emocional, né? Então a gente tem que lembrar que nós somos o todo. E aí quando você está se relacionando com alguém, você troca sentimentos, você troca pensamentos, então seus corpos todos estão se misturando energeticamente. E quando existe a relação sexual, existe o alinhamento dos 7 chakras. Bem, quando é uma relação de amor, gera uma vida, tem toda uma bolha de proteção e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que você realmente mistura até karmas de outras vidas, ou às vezes a pessoa está com um acompanhamento, se a pessoa está com uma energia muito pesada, você puxa, porque seu corpo se abre. É como se os 2 corpos estivessem realmente ligados juntos. Então existe um alinhamento de chakra e aí você mistura muito com a energia daquela pessoa. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque realmente existe uma mistura grande energética ali. A gente sempre está movimentando energia e a gente sempre está trocando. Então, se você conversa, tem um nível de troca. Se você já está beijando, né, já vai ter outro nível de troca. Se você está tendo uma relação, então esse nível de troca vai ser maior. Então, a gente tem que sempre pensar um pouquinho nisso, né? Será que realmente eu quero essa energia para minha vida, para o meu dia a dia, né? Enfim. Sim. E uma outra pergunta que aí veio até de uma pessoa do Movimento Dedico foi a questão, quando a gente vai numa egrégora, se recomenda nunca a ficar com o pé no chão, sentado lá, se recomenda ter alguma almofada, alguma cadeira. Poderia explicar o porquê que isso pode afetar tanto a energia quanto o chakra? Como que funciona? E isso pode até desalinhar mesmo ou não? Sim. Quando a gente caminha, a gente tem que pensar que a gente pode estar descarregando, jogando no chão, igual a gente explicou, mas a gente também capta, né? Então, sempre que a gente está falando de chakras, a gente está falando que a gente está captando a energia do universo, das pessoas, dos ambientes, e a gente está emanando também através dos nossos chakras. Então, é um momento de troca, que você está trocando com o meio externo. Então, da mesma forma que você pode jogar para a terra e descarregar, se tem uma energia que está rolando ali no chão, né, porque fica ali impregnado, você pode absorver também. Então, se naquele momento está sendo descarregado o ambiente, ou se está com algumas cargas que estão precisando ser dissipadas e ainda não foram, se você senta direto no chão, você tem que pensar que seu interceptor está grudado naquela energia que está passando por ali, né? Que está vibrando por ali. Então, a gente tem que lembrar que a gente pode jogar para o chão, mas ele é um chakra também que ele puxa do chão, né? Então, assim, se você está andando na grama, não tem problema, você está na terra, né? Então, agora, dependendo do ambiente que você está, se é um ambiente que está pesado, ou que ali está sendo trabalhado algumas energias, é melhor a gente colocar alguma almofada para dar uma isolada, ou com um plástico, ou com um tecido que seja, uma espuma, né, no caso da almofada, ou a própria cadeira mesmo, para não ficar direto no chakra, né? Então, é um jeito de proteger um pouco mais as pessoas. Bom, e pegando até um gancho disso, muitas vezes a gente está rezando com muitas pessoas em volta. Eu já ouvi falar, olha, não fecha o olho quando estiver rezando. Isso pode ajudar ou melhorar o chakra fechando o olho ou não? Como que funciona? É bom rezar com muita gente à sua volta de olho fechado? Isso tem alguma relação? Assim, quando a gente fecha o olho, tem pessoas que se concentram melhor na oração, né? Mas às vezes você fica muito dentro daquela energia. Então, assim, às vezes você puxa mais a energia. Quando você, né? Então, é importante a gente ver em qual contexto a gente está. Se a gente está num lugar que está com energia maravilhosa, você vai querer abrir seus braços, abrir suas pernas, assim, ficar o mais aberto possível para poder captar essas energias todas. Mas de repente você acha que ali está, às vezes, acontecendo esse movimento de depuração, talvez você ficar mais na sua energia seja mais interessante. Então, isso vai, claro, que de pessoa para pessoa, mas a tendência, às vezes, quando a gente está de olho fechado e tem muita energia, é você, às vezes, captar um pouco mais.
é uma tendência, né? Então, às vezes, um jeito até de você se proteger um pouquinho mais, mantendo os olhos abertos, ficando mais, sentindo mais, né, o alinhamento do chakra, igual a gente tá falando, né? Sentindo você mais com a sua energia, na sua própria vibração e emanando, né? Que eu acho que é muito importante essa energia de emanar. Igual quando a gente faz trabalho social, porque a gente vai muito, né, nos abrigos, nos asilos, e aí, às vezes, tem uma energia triste ali, porque são momentos de sofrimento, né? Mas, em vez da gente pensar, que eu tô captando, que eu tô puxando aquilo pra mim, deixa eu emanar uma energia de amor, uma energia de alegria, deixa eu proporcionar um momento feliz para essas pessoas, através até dos chakras, passando por eles, né, vibrando assim, para poder, que é um jeito até de você se proteger, que é como se fosse uma força, de dentro para fora. E quando você está expandindo muito amor, expandindo muita alegria, isso também te protege bastante. Nós estamos chegando no final. Mas eu agradeço demais, Thaís. E eu vou deixar uma última perguntinha. Claro. A gente comentou muito da questão no episódio passado, tanto o chakra coronário do coração, eles são os mais importantes? Tem alguma relevância maior do que um pouquinho mais do que os outros 5? Ou são iguais? Qual que é a relevância deles? Bem, o chakra da cabeça, ele é considerado um dos principais. Eu acho que todos têm a sua importância, né? Todos são importantes, por isso são os principais. Mas assim, para essa ligação com a espiritualidade, com Deus, vamos supor, quando tá hipoativo o chakra coronário, né? Então a pessoa fica muito materialista, ela fica muito descrente. Se tá hiperativo demais, aí pode ser muito fanático, muito neurótico, a pessoa fica demais. Então, a gente ter esse chakra harmonizado garante que a gente vai estar se relacionando bem com Deus, se relacionando bem com a espiritualidade. E se a gente tá bem com Deus e com a espiritualidade, com a gente mesmo, isso equilibra muito a gente, né? O frontal também é um chakra que quando você joga uma energia nele, é como se você estivesse programando todos os outros. Então, às vezes, quando você faz reikis, passes, energizações, jogando às vezes nesse frontal, emanando para alguém, como se estivesse jogando em todos os outros. Então, é um chakra também que é considerado muito importante, que é do terceiro olho. Então, assim, são chakras mais espirituais, assim. Outros já são chakras mais voltados para a terra, para a nossa sobrevivência, igual a gente comentou. Então, tem chakras que a função é muito diferente. Então, depende do que a pessoa também valoriza mais, né? Então, assim, se eu valorizo muito meu relacionamento com Deus, talvez eu vou valorizar mais meu chakra coronário. Se eu valorizo muito esse relacionamento amoroso, ou tá me relacionando muito bem com as pessoas, eu vou ter esse cuidado também com o meu cardíaco, que é esse sentimento mais profundo. E se for um sentimento mais imediato das relações mesmo, da amizade, do dia a dia, aí já é mais o plexo solar que a gente está olhando. Então acho que tudo depende muito do que cada um valoriza e de cada fase, né? Às vezes, olha, para eu me harmonizar, para eu ficar bem, eu tenho que conseguir me comunicar bem com as pessoas, tenho que conseguir me expressar bem. Se isso está sendo uma falha na minha vida, talvez isso está entravando todas as áreas da minha vida. Então eu preciso equilibrar aquele chakra e alinhar aquele chakra, igual a gente está falando, para a gente poder se alinhar como um todo. Nossa, agradeço demais, Thaís. Trouxe muitos ensinamentos, agradeço demais a sua participação. Obrigado por aceitar o convite. Agradeço, estamos sempre aqui. Sempre que precisar, a gente fica muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente estuda. Muito obrigado. Então, para vocês que estão nos acompanhando e tiveram um pouquinho mais de dúvida quando a gente falou dos chakras coronários, chakra da cabeça, aproveite para assistir o último episódio, o qual a gente falou também bastante desse chakra. Podemos pensar melhor quando a gente vai no salão de beleza ou que vai no cabeleireiro, qual que é o tipo de profissional que vai estar mexendo com a gente. Se vocês acharam que foi útil, que foi válido o que a gente conversou hoje, compartilhe, expanda isso, converse com os parentes, amigos, compartilhe com todos. Se tem dúvidas, também podem fazer perguntas e não esqueçam de dar o like, colocar o joinha ali para ajudar a gente no canal. Agradeço a todos e que tenhamos uma ótima vida pela frente com o nosso chakra alinhadinho.